Mateus capítulo 5, verso 1. Nós daremos início a uma série de meditações no Sermão do Monte e nós começaremos hoje no verso 1. Então, todas as terças-feiras será postado uma breve meditação com em torno de 15 minutos no Sermão do Monte. Então, iniciaremos no verso 1. E diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E o verso 2 diz: E ele passou a ensiná-los, dizendo... O Senhor Jesus estava iniciando aqui o seu ministério messiânico, junto aos discípulos que ele já havia chamado para si, para serem seus seguidores. E agora, no que é conhecido o Sermão do Monte, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, onde nós temos várias declarações, vários ensinos aqui compilados nesse texto, nessa porção do Evangelho de Mateus, nós encontramos o Senhor Jesus, então, ele preparando-se para instruir os seus discípulos. Primeira observação que nós fazemos aqui no texto, no verso 1, iniciando, é que o Sermão do Monte, ele fala da ética do reino de Deus, né? Então, se nós quisermos entender como que é o padrão daqueles que são seguidores de Jesus, como que é o padrão que se vive ou vivem os que seguem a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, nós devemos olhar para o Sermão do Monte. É verdade que alguns teólogos na história bem recente, como o D.L. Pentecost, que fez um comentário no Sermão do Monte, ele chega a declarar, junto com outros dispensacionalistas, que o Sermão do Monte não é para ser vivido agora, mas ele serve apenas como uma diretriz ética, e que ele somente será possível ser vivido naquilo que esses teólogos chamam de um futuro milênio, né? Eles são dispensacionalistas, então alguns, ou boa parte dos dispensacionalistas, não olham para o Mateus 5, 6 e 7 para ser algo vivido aqui agora, mas deve ser sido vivido apenas quando inaugurar um milênio futuro. Então, em primeiro lugar, nós não cremos que haverá um milênio futuro, nós cremos que a linguagem, a figura de linguagem de Apocalipse capítulo 20, do verso 3 e 4, que fala de um milênio, de 1000 anos, é simbolicamente ao ministério de Jesus, ao reinado de Cristo inaugurado no seu ministério messiânico há 2000 anos atrás, e que se estende a um período completo, então desde a primeira à segunda vinda. Então, desde a vinda de Cristo, estabelecendo o reino dele, até o dia do juízo, encerrando esse período de reino, esse período completo simbolicamente é chamado de milênio. Então, o número 1000 na Bíblia aponta para um período ou para algo completo, né? Nós não cremos dessa forma, é uma crença que os dispensacionalistas sustentam e que nós não vemos que a Bíblia ensina desta forma. Mas o fato é que os dispensacionalistas que creem que haverá um milênio futuro, creem que Mateus 5, 6 e 7, a maioria deles creem que a obediência, a prática da ética do reino, e aí para eles a ética do reino é reino milenar, se aplicará apenas no milênio. Nós cremos que de fato essa ética é para todos os cristãos. Obviamente a obediência, a vivência, a sujeição, a observância destes mandamentos do Senhor Jesus, que nada mais são do que o desdobramento, a aplicabilidade da lei de Moisés, o decálogo, né, aplicado na nova aliança, nas suas implicações, em todo o seu significado de riqueza pelo nosso Senhor Jesus, ele é para ser vivido. E obviamente nós não estamos debaixo da lei sobre a força do pacto das obras, mas nós que somos salvos em Cristo Jesus, estamos debaixo da lei sobre o pacto da graça. Então a obediência da lei para nós é um ato da graça, que somos capacitados pela graça, não obedecemos para merecer nada, mas como um ato de gratidão, de obediência, de ética, em que refletimos o caráter de Cristo que está sendo moldado em nós, porque nós somos predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo. Então a lei, ela de fato aponta para essa realidade, para essa experiência, né? Então, em primeiro lugar, nós devemos observar que o decálogo, os 10 mandamentos, manifesto aqui
não é uma lei de obediência para a salvação, como nunca os filhos de Deus, os eleitos de Deus, tiveram que merecer a salvação, mas obedeceram como ato de gratidão, como evidência de salvo, como realmente um testemunho de amor. É por isso que Jesus, em João 14, verso 15, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Obedecemos por gratidão, obedecemos por amor. Então a lei presente no Sermão do Monte não é uma ética para a nossa salvação, porque somos salvos em Cristo, mas é uma ética daqueles que são salvos em Cristo Jesus, que vão ter falhas, que vão ter quedas, que vão ter momentos de obediência, mas o Evangelho nos promete o perdão em Cristo Jesus e a salvação nele. Essa é a primeira observação. Então, o Sermão do Monte é a ética dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus. Segundo lugar, o Sermão do Monte, ele aponta para a autoridade de Cristo, para o senhorio de Cristo, né? O próprio verso 1 já aponta para essa postura física do Senhor Jesus. Diz então que ele subindo ao monte, e ele o fez simplesmente por uma questão metodológica de estar em um lugar mais alto, e rodeado pela multidão, e num lugar privilegiado ele pudesse falar àquela multidão, e a sua voz ecoasse de forma audível às pessoas próximas ou até as mais distantes. Mas o ponto que nós observamos aqui é que ele aproximaram seus discípulos. Então, as pessoas que realmente estavam ali para ouvir o Senhor e reconhecendo como o Senhor eram os seus discípulos. A multidão, obviamente, andava atrás de Jesus para ouvi-lo, porque ele manifestava uma autoridade superior à dos escribas e fariseus. Observe comigo o capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 28 e 29, diz assim: Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então o Senhor Jesus, ele manifesta no Sermão do Monte a autoridade divina que ele tinha. Ele é o revelador de Deus, ele é o verbo de Deus, ele é o comunicador da palavra de Deus, e ele tem autoridade. E curiosamente aqui no verso 1 ele inclusive faz questão de manifestar essa autoridade até mesmo pela sua postura. E o verso 1 diz assim: como se assentasse. Essa é uma postura que os escribas, os doutores da lei, os mestres, eles faziam. O ensino, a pregação deles não era feita de pé como hoje em dia nós fazemos, mas eles liam a escritura de pé, e quando eles iam expor, explicar, pregar a palavra, eles se assentavam, porque a ideia de estar sentado é estar numa postura de autoridade, expondo a palavra com poder do alto, que não vinha de si mesmo, mas vinha daquele que nos estabelece. Então, em segundo lugar, nós vemos que o Sermão do Monte ele aponta para a autoridade divina de Cristo. Tudo que ele diz, tudo que ele fala, quando ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Ele fala de uma autoridade, ele fala de si mesmo, ele se refere ao Pai, ele então instrui os seus discípulos, ele dá ordens, ele interpreta com precisão, com fidelidade e desdobramento a lei de Deus, porque ele é o revelador desta lei. Ele mostra toda a autoridade que ele tinha da justiça. Ele tem a autoridade para prometer consolo, prometer vida. Ele tem autoridade para proibir, para coibir e para ordenar os seus discípulos. Ele é a autoridade. Então o Sermão do Monte, em primeiro lugar, não somente revela a autoridade de Cristo sobre os seus discípulos, mas revela que o próprio Senhor Jesus, ele é a autoridade. Em terceiro lugar, quando nós olhamos aqui para o Sermão do Monte, e pensando aqui no verso 1, ele tem então os seus discípulos se aproximando dele. Embora o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus já foi estudado, ensinado, analisado por psicólogos, por filósofos, por teólogos não cristãos, né? Por teólogos de todas as vertentes teológicas, por leigos, por pessoas curiosas, por espíritas e assim por diante. Observe bem que apesar de o Sermão do Monte ser atrativo,
E muitos, por causa do Sermão do Monte, falarem de Jesus como o mestre da ética, né? Mas nada além disso, porque eles não reconhecem que Jesus é alguém que é além de o mestre da ética. Para eles, Jesus é apenas o mestre da ética, apenas um intérprete da lei. Eles não veem Jesus como o Filho de Deus, o Salvador, aquele que veio morrer pelos nossos pecados, que foi condenado em nosso lugar, que recebeu a ira de Deus sobre nós. Eles não veem Jesus como sendo aquele que suportou as agonias do inferno sobre si, que merecidamente eram nossas. Eles não veem Jesus como sendo o verdadeiro Deus, junto ao Pai e ao Espírito Santo, mas é apenas um mestre da ética. Josh McDowell, que foi um grande apologeta cristão, um defensor da fé, ele certa vez disse que se você chama Jesus apenas de um mestre da ética, você precisa responder uma segunda questão. Ou Jesus era Deus, ou ele era louco, ou ele era um mentiroso. Nós não temos um meio termo. Porque quando nós lemos os seus escritos, quando nós lemos o seu ensino registrado pelos seus discípulos, ou nós concluímos que ele de fato era Deus, ou nós concluímos que ele era um mentiroso, ou nós concluímos que ele era um louco. Nós não temos uma terceira opção. Se você crê que Jesus é o mestre da ética, mas um mestre da ética que diz ser Deus, que reconhece ser Deus, que aceita ser adorado como Deus, se ele não é louco, ele é mentiroso. Ou nós teremos que de fato reconhecer que ele é Deus. Então ele não é apenas um mestre da ética, ele é Deus, o Deus da verdade, o Deus da justiça, o Deus do absoluto, o Deus que determina o certo e errado, o Deus que ama e que nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ele é Deus. Então ele, como verdadeiro Deus e como verdadeiro homem, ele pode, como revelador, o verbo de Deus, aquele que fala em nome da Trindade, agir e expor a vontade de Deus. Mas observe que este reconhecimento, embora, como eu disse, vários escritores, vários pensadores, vários religiosos meditaram, escreveram e comentaram o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Mas somente os discípulos de Jesus se aproximam deste texto, se aproximam deste sermão e se colocam debaixo da autoridade de Jesus como Senhor, como Salvador, como Deus, junto ao Pai e ao Espírito Santo. Nessa série de estudos e de meditações no Sermão do Monte, que nós possamos nos alimentar, possamos crescer, possamos experimentar o amor e o cuidado dele. E que, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, tenhamos maior alegria, maior segurança, maior prazer em aprender do nosso Mestre. Aproximemo-nos daquele que é o Verbo de Deus, o revelador do Pai, aquele que é o Senhor sobre as nossas vidas. Amém.